Olá pessoal, tudo bem? Começando a série de vídeos aí que eu me propus a fazer no canal sobre o investimento em ações, no dólar, na bolsa de valores e também no mercado Forex. Esse primeiro vídeo eu vou falar sobre os tipos de análises que você pode fazer de um ativo financeiro para considerar um investimento em determinado momento e se o ativo vai subir, se vai descer de preço, e é isso que faz com que as pessoas ganhem dinheiro no mercado. Quando você, por exemplo, antigamente o pessoal fazia muito isso, né, no Brasil, para se proteger da inflação, comprava dólar, guardava em casa. E aí o dólar estava sempre subindo e aí o camarada vendia lá na frente, porque aí não deixava dinheiro em banco, em caderneta de poupança, e às vezes o dólar rendia mais do que a caderneta. Por que as pessoas faziam isso? Fazendo análises de que a economia americana estava sempre indo bem e, consequentemente, fazendo com que o dólar se valorizasse. Esse tipo de análise nos remete a uma análise que chamamos de análise fundamentalista, que é quando o investidor, normalmente grandes investidores institucionais, bancos, principalmente essas instituições de previdência privada, tanto no Brasil quanto no exterior, ou até mesmo grandes investidores analisam, por exemplo, vou dar um exemplo aqui nosso, da Petrobras, por exemplo, uma empresa riquíssima, com grande tecnologia na sua área, com domínio dessa tecnologia, com a possibilidade de aumentar muito seus lucros através da descoberta do pré-sal, com a economia brasileira lá para 2009 indo muito bem, mesmo diante da crise que afetou até os Estados Unidos. E aí as pessoas compravam ações da Petrobras querendo que o seu patrimônio se valorizasse para vender mais para frente. Houve uma época até que muitas pessoas compraram ações da Petrobras usando o seu fundo de garantia e assim garantiam uma rentabilidade melhor do que outros investimentos. Esse tipo de análise, quando você leva em consideração a economia, a situação da empresa, as possibilidades que a empresa tem, chama-se análise fundamentalista, né? Eu não vou me deter aqui nesse tópico, porque não é o tópico principal que nós utilizaremos, nem o tipo de análise que nós utilizaremos para fazer as nossas operações. E a outra análise é a análise técnica, onde você faz a análise basicamente do preço do ativo. Você pega uma ação, ou então você pega uma moeda que você esteja operando no mercado e você analisa através da análise de um gráfico do preço, ou seja, você analisa se naquele dia, naquele mês, naquele ano, naquele semestre, naquela semana, se aquele papel, vamos chamar assim, é como chamado no mercado os ativos financeiros analisados, se ele vai valorizar ou se ele vai desvalorizar. Você compra a ação da Petrobras, não baseado, como eu falei, em todos aqueles pressupostos da economia do país ou da situação econômica da empresa, mas sim verificando se o preço que está ocorrendo naquele momento é um preço bom para que você compre ou para que você venda o ativo. Isso é feito como? Já que você não vai olhar outras situações. Isso é baseado numa teoria utilizada no mercado, que é a teoria de Dow, que diz que o preço absorve todas as outras variáveis. Ou seja, quando você olha o gráfico e olha o preço da ação, você já vai ter condições ali de verificar
se a empresa estava bem, se a gestão dela estava boa, se ela é uma empresa que tem possibilidade de lucro para o futuro, se ela é uma empresa bem conceituada no mercado, ou seja, naquele preço, naquele momento do papel, ele já está refletindo todas as notícias do mercado. Tanto que há momentos, quando você opera através da análise gráfica, que você tem que ficar um pouco atento, né? Você não vai pegar tudo da análise fundamentalista, mas existem alguns momentos de notícias no mercado onde, por exemplo, se você verificar que operando, por exemplo, a Petrobras, como eu citei como exemplo da análise fundamentalista, e de repente a descoberta de um grande poço de petróleo, que seja, isso já aconteceu, isso há pouco tempo atrás, aí 2 anos para trás, onde foi descoberto o pré-sal, onde foi descoberto um poço de petróleo que era o maior que a Petrobras já tinha achado até aquele momento, e isso projetava uma grande possibilidade da empresa ter uma lucratividade maior e, consequentemente, após essa notícia, quando você abria lá a bolsa e olhar o preço da ação da Petrobras, você via que ela teve uma grande valorização. E a partir daí ela passou a ser negociada num preço superior ao que era alguns poucos dias anteriores a essa notícia. Então, na análise técnica, o camarada se liga em poucos momentos de notícias, né? E dependendo do tipo de estratégia que ele vai estar usando para fazer. Quando você opera no day trade, nós vamos falar sobre os tipos de operações mais tarde, mas o day trade é aquele tipo de operação onde você compra e vende o seu papel, a sua ação, a sua moeda no mesmo dia. Você não fica ali comprado, posicionado, esperando o mercado evoluir para cima ou para baixo para fechar uma operação. No caso, para quem opera em bolsa de valores, ações ou dólar, a bolsa abre 9 horas da manhã, já começa as operações de dólar, 10 horas da manhã já tem os outros papéis, as ações sendo negociadas, 17 horas fechando já para os papéis das empresas, 18 horas fechando definitivamente as operações com dólar. E aí quem opera no day trade vai começar às 9 horas da manhã e no máximo vai se estender até às 18 horas operando. Então tudo que tinha que acontecer no dia anterior já influenciou o preço daquele dia. Você não precisa se preocupar com muitas notícias, a não ser que aquele dia especificamente que você está operando seja um dia, por exemplo, você está operando Petrobras e vai sair o balanço da Petrobras agora, principalmente depois dessa crise toda aí. Já tivemos a divulgação de um balanço negativo e de repente sobre a nova gestão, novo governo, nova presidência da Petrobras, vai sair lá a notícia hoje do primeiro balanço patrimonial, da primeira demonstração de resultados, já no novo governo Temer, com o novo presidente da Petrobras. Então, naquele dia, dependendo da notícia que for, essa ação pode ter uma grande valorização, uma grande desvalorização. Para quem opera no day trade, a melhor tática é ficar de fora. Nesses momentos que você sabe que notícias relevantes vão ser divulgadas e você não sabe qual é o impacto que ela vai ter nas suas operações, o melhor é ficar de fora. Então, fechando e resumindo, nós temos a análise fundamentalista, que verifica toda a situação econômica, financeira, desde a empresa até a situação do país e também no mundo em relação àquele ativo que você está operando. E a análise técnica, que verifica somente em relação ao preço do papel naquele dia, naquela semana, naquele mês, dependendo do tipo de operação que você faz. Se você fizer operações mais longas, comprar uma ação que pode ser que você venda daqui a 2, 3, 4, 5 dias, 2 semanas, um mês,
é lógico que você vai ter que olhar um gráfico que te dê um histórico maior, né, de dias, de meses e às vezes até do ano, para você ter uma ideia de como aquele preço está se comportando. Para finalizar, como é que você vai ter essa ideia de como está o preço, se ele está alto ou se ele está baixo? Olhando o histórico. Se você vai fazer uma operação mesmo hoje, no day trade, às 15 horas, às 3 horas da tarde, né, você tem que pelo menos olhar o gráfico daquela ação ou do dólar de 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, para você ter uma ideia de como abriu o preço do papel, se ele caiu, se ele subiu e quais são as possibilidades que ele tem de subir mais ou descer mais naquele momento. Se você está operando numa operação de mais longo prazo, que vão durar alguns dias, às vezes algumas duram semanas, às vezes passa de meses, dependendo da tua estratégia, você vai ter que olhar o gráfico, por exemplo, como eu falei da Petrobras, ou o preço do dólar de 3 meses atrás, de 2 meses atrás, de um mês atrás, de 3 semanas atrás, para você decidir qual é a estratégia que você vai usar e você ter uma referência de preço. Finalizando, nós vamos depois destrinchar um pouquinho mais sobre a análise técnica, sobre os tipos de estratégias que você pode fazer, os tipos de operação e como se comportam aí os preços. Vou falar detalhadamente algumas coisas para leigos, para quem nunca operou no mercado, para quem não sabe como é que se faz a estratégia. Vou deixar nesse vídeo aí a minha descrição aí no meu link do Facebook, para que você visite lá uma página que eu criei que é no Trader, e lá já tem algumas coisas falando sobre os conceitos iniciais e o que você precisa aprender para ser um trader e começar suas operações no mercado. É algo talvez novo, muito diferente para alguns, interessante para outros, mas que nunca se decidiram a aprender. Mas se você continuar aqui acompanhando o canal, com certeza ao longo dos dias, meses e semanas que nós vamos estar juntos, eu vou estar compartilhando o meu conhecimento, os meus estudos e algumas operações também que eu possa estar realizando aí para frente, para que você possa ter uma base de conhecimento, e o melhor disso tudo é poder dividir o conhecimento com você e te ajudar também a se tornar um investidor nesse mercado muito interessante. Divulgue o canal, dá um joinha aí no vídeo se você gostou, né? Inscreva-se também no canal para que outras pessoas possam conhecê-lo e para que a gente possa compartilhar aí de bons momentos de aprendizado e de dicas nas operações no mercado financeiro, ok? Um abraço a todos e até o próximo. Vou ver se eu consigo gravar aí no mínimo de 2 a 4 vídeos por semana para agilizar o conhecimento para a galera. Um forte abraço a todos.